Hoje no Arquitetando estamos com Alexandre Guimarães Nicolau, ele é presidente do Secov, o Sindicato da Habitação e Condomínios. Antes de mais nada, antes de falar daquilo que nos une hoje aqui, o mercado imobiliário, eu gostaria que você nos explicasse o que faz o Secov. O Secov é o sindicato das empresas que atuam na área de comercialização de imóveis e também de condomínios. São as duas principais bases do sindicato. Junto com o Secov, nós temos o Secov Med, que é o serviço social para esses dois segmentos. Então, é uma entidade que tem, entre outras coisas, a Impespar, que trabalha com as pesquisas de mercado, tem o Secov Med, que é o serviço social, tem a Uniab, que é a universidade que promove os cursos de capacitação de condomínios, de imobiliaristas. É uma série de atividades à disposição dos nossos associados e do setor condominial, também com a assistência jurídica gratuita para os condomínios e para as imobiliárias. É uma série de serviços que são fornecidos pelo sindicato. Além de presidente do Secov, o Alexandre tem aí um currículo enorme. Ele é engenheiro, ele é diretor-geral da construtora Expansão, em Maringá. Ele é também, não sei se ele atualmente está exercendo a função de presidente da Fundação Isis Bruder. Diretor da Fundação Isis Bruder. Então é uma pessoa com a qual a gente realmente está muito honrado em poder contar hoje para falar a respeito desse assunto, que é o mercado imobiliário. Muito difícil esse momento, é um momento para o país, muito difícil. E como fica o mercado imobiliário nesse cenário que não dá mais para a gente esconder, a crise chegou por aqui também. Hoje nós estamos conversando que a cada 5 minutos vem uma notícia nova, né? Então, e cada vez mais terrível. E cada vez mais difícil de entender. Mas o que a gente percebe é que nesses momentos de crise, aqueles ativos que são os maiores protetores do patrimônio das famílias são os mais lembrados. E é o caso do imóvel, né? O imóvel tem essa característica de ser um excelente protetor patrimonial de valor, né? Então, nós estamos vendo esse movimento que está acontecendo, vemos alguns números, principalmente nas mídias nacionais, que não representam bem o nosso caso de Maringá. Nós não podemos ver um mercado e generalizar um país do tamanho do Brasil, né? Então, o que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não é o que acontece aqui em Maringá, o que acontece aqui não acontece em outras cidades. Olhando por esse ponto, a gente olha para o mercado imobiliário de Maringá e vê como ele tem resistido a essas pressões, né? Por que isso? Porque Maringá é uma cidade com muitos diferenciais, né? Há pouco nós estávamos falando sobre o Masterplan, entre outras ações que são desenvolvidas pelo município e pela sociedade civil organizada. Então isso ajuda muito, não só no mercado imobiliário, mas na economia como um todo da nossa cidade, né? Nós temos vários setores na cidade que têm se mostrado resistentes. Claro, sentiram a crise, estão sentindo a crise, isso promoveu alguma adequação nos números, mas é muito diferente de outros lugares onde houveram perdas patrimoniais mais expressivas do que nós estamos vendo aqui em Maringá. E existe alguma regra para esse momento? Não, né? Não existe uma regra, existem as oportunidades, né? Que se apresentam de acordo com o interesse de cada pessoa. Então vamos para aquela pessoa que quer vender o seu imóvel. Quando a gente tem um mercado mais aquecido, como o que nós vimos experimentando há algum tempo atrás, as pessoas tinham uma ideia de valor diferente do que o mercado realmente pagava para aquele imóvel. Então nós víamos pessoas que iam até as imobiliárias, um imóvel, por exemplo, de R$500 mil, ele queria que a imobiliária anunciasse o imóvel por 800. A imobiliária faz o que o cliente procura, tenta explicar, né, colocar quais são os pontos positivos e negativos de se trabalhar dessa forma, mas procura atender o cliente. E passava o tempo, esse imóvel acabava sendo vendido por 550, né? Hoje ele anuncia o imóvel já por 550 a 600. E vende nesse valor. Então nós estamos percebendo essa acomodação do mercado, que ela é muito positiva para o mercado. Então, se nós pensarmos na questão
da oferta e da procura. Maringá conta com estoque de aproximadamente 1 ano e meio de imóveis. É um estoque pequeno para a nossa cidade. Se nós olharmos a velocidade de crescimento da cidade e o aumento da demanda por imóveis, que as pessoas continuam casando, continuam criando filhos, né? Então isso tudo continua acontecendo. A procura por imóveis vai continuar acontecendo. O 1 ano e meio é um estoque preocupante, porque menos do que isso é sinal de que a oferta vai ser menor que a demanda em pouco tempo. Então eu penso que a pessoa que deseja, faz os planos de comprar o seu imóvel, é uma hora boa para isso, porque principalmente as incorporadoras, falando de imóveis novos, elas estão com as margens muito achatadas, né? Quando você tem um consumo de determinado produto bastante confortável para quem vende, as margens são mais gordinhas, né? E quando a gente trabalha com um mercado mais restrito como agora, as margens estão mais baixas. Então a margem de lucro das incorporadoras estão muito achatadas. E isso mostra a oportunidade de comprar um imóvel agora, porque como nós temos um estoque de 1 ano e meio, como diminuiu muito o número de lançamentos, há uma tendência de faltar imóvel no médio prazo. Então aquela pessoa que tem a sua reserva e que está pensativo, está em dúvida, é um excelente momento para procurar a imobiliária e fazer uma oferta e negociar para a compra desse imóvel. Sem dúvida. Quando nós olhamos para o crescimento da oferta de imóveis em Maringá, imóveis à venda, nós tivemos um crescimento de imóveis à venda na ordem de 6,6% de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. É um crescimento acanhado para a nossa realidade, mas a tendência é que ele seja menor ainda a partir de 2016. 6,6% maior do que em janeiro de 2015. Exatamente, 6,6% maior. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele tem um monte de números aqui e dá para saber, existe nas pesquisas, o que é imóvel, né, de 3 quartos, 2 quartos? Existe esses números? Existe. Como a pessoa vive, qual é a qualidade de vida que ela está tendo também? Sim, o Impespar trabalha com uma pesquisa bem refinada. Então nós temos segmentado por tamanho, por número de quartos, por localização, bairro, uma pesquisa bem segmentada. E isso está à disposição para está à disposição dos associados, dos associados do Secovi. Associados do Secovi. Então fica o convite para aquelas empresas que não são associadas. Que ainda não são associadas. Virem aqui para poder desfrutar de tudo isso que o Secovi oferece. Nós falamos sobre imóveis à venda, a aquisição de imóveis, mas existe também um outro mercado que é o imóvel para locação. O pessoal até brinca dizendo, nossa, como está aumentando, né, essa empresa aí, aluga-se, né, tem bastante imóvel para locação. Como é que está isso? A oferta de imóveis para locação realmente ela foi bem expressivo o aumento nos últimos 12 meses, né? Nós tivemos um aumento de 35% no número de imóveis para locação, sendo 36% em residenciais e 31% nos comerciais. Isso levou a uma redução do preço, né? Então nós estamos vendo uma redução de 4,5% no preço do metro quadrado de imóveis residenciais e de 9,6% nos imóveis comerciais. E também fica a mesma sugestão, né? É um bom momento para a pessoa que está a ponto de tomar uma decisão dessa, de mudar de imóvel, seja comprando, seja alocando, né? Já nos imóveis à venda, nós tivemos um aumento no preço. Não foi um aumento expressivo, ele está inclusive abaixo da inflação. Mas os imóveis residenciais aumentaram 2% e terrenos 4%. Houvemos uma redução no preço de 1,8% no preço dos imóveis comerciais. E a gente percebe isso no mercado, né? Quando a gente anda na cidade, a gente vê, principalmente em alguns locais, né, que ainda estão um pouco sem vocação, o grande número de imóveis sendo ofertados, né? O caso da Avenida Colombo. A Avenida Colombo tem uma grande quantidade de imóveis sendo ofertados ali porque ela perdeu um pouco a identidade, mas também é por pouco tempo. A pessoa que vislumbrar essa oportunidade de mercado, é hora de investir na Avenida Colombo.
Porque a hora que ela estiver com a sua vocação determinada pelo poder público, que já está, na verdade, mas tem que ser implantado todo aquele projeto, vai ter uma valorização expressiva. Então, o investidor ele tem que olhar para esses movimentos. E é diferente da pessoa que compra para morar, ou que faz a opção de alugar uma casa ou um apartamento diferente daquele que ele está para morar, né? O investidor ele tem que olhar para o mercado com uma outra ótica, né? Vendo as oportunidades. E a pessoa que faz a decisão por comprar um imóvel, a decisão em adiar a compra, na minha opinião, ela não vai ser positiva. Para encerrar o assunto, e a aquisição de imóveis feita através de financiamentos, como fica isso? Pois é, nós estamos vendo algumas mudanças também, né? Recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou a mudança nas regras de financiamento, aumentando de 50% para 70% o limite a ser financiado e concedendo também a possibilidade de voltar a financiar o segundo imóvel. Ela ficou fora do mercado, não fora totalmente, mas ela ficou um pouco distante do mercado e agora ela voltou porque ela percebeu que a necessidade de estar atuando e também que haveria demanda, como realmente há demanda para isso. Mas, como alguns bancos restringiram um pouco a linha de financiamento, abriu-se uma excelente oportunidade que são os consórcios imobiliários, né? Então abriu uma boa oportunidade para consórcio, que é uma boa forma de aquisição também, né? Cruzando todas as suas informações, como presidente do Secov, como empresário também, como engenheiro, nós vimos no ano de 2015 surgir em Maringá, através do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, aqui do Noroeste do Paraná, o selo Obra Legal. Qual é a sua opinião a respeito desse selo de empresas construtoras que tem todo o aval, a legalidade da obra em questão? Isso é bacana? Eu diria que ela foi uma iniciativa muito assertiva do Sinduscon, do selo Obra Legal. Nós participamos das discussões da implantação do selo e isso tem um objetivo, que é a proteção para o cliente. O que significa o selo Obra Legal? Significa que a empresa que está vendendo aquele empreendimento, ele tomou as medidas necessárias de acordo com a lei para colocar aquele imóvel à venda. Então é a mesma coisa você comprar um carro sem documento. Se você compra um imóvel que não foi incorporado, você não tem o documento do imóvel. Então o imóvel incorporado é o imóvel que tem o selo Obra Legal. Então vale a pena estar verificando, antes de adquirir um imóvel também, essas condições de legalidade da obra. Sem dúvida nenhuma, é o mais importante.